Olá, boa noite. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Coisa boa. Vou só dar os 5 minutinhos tradicionais aqui para a gente começar, para dar tempo do pessoal todo entrar. Vocês estão me ouvindo bem, então? Perfeito, tudo certo. Não é nem ouvindo, é ouvendo, que é ouvindo e vendo, né? Tá bem aí, né? Você fala de onde, Marcelo? Tava falando com o Bruno aqui, o Bruno falou que é de São Paulo. Você é de onde? Eu tô no Vale do Paraíba, tô em São José dos Campos. Ah, São José, terra boa. E a Simone? Simone é de onde, Simone? Eu sou de Curitiba. Bacana. Não conheço Curitiba, você acredita? Tem vários colegas daí, mas até hoje não consegui visitar. Diz que é uma Tem terra que muito vir boa, conhecer né? Curitiba. É bem bacana. Tem que vir conhecer. Acabei de sair daí, Legal. Simone. Oi? Acabei de sair daí. Ah, é? Nossa, Aqui tá caindo um calor, dilúvio aqui agora. calor infernal tava, mas tava formando uma chuva, meu amigo. Meu, tá mesmo. Aqui tá caindo um dilúvio. Dá até medo aqui. Nossa. Tá. Acho que daqui a pouco vai acabar a luz e a internet aqui. A Aline também. A Aline tá ouvindo a gente bem? Você é da onde, Aline? Hoje tô colocando todo mundo para ligar o Oi, microfone, hein? tô ouvindo sim, sou de Curitiba também. Ah, olha, a dupla de Curitiba. Mas vocês se conhecem, não, né? Eu pelo nome, Simone. Não, eu não conheço. Perguntando que às vezes trabalham juntas, né? Aqui tem muita gente que tá estudando para a prova Não. que é do mesmo time. Priscila também, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Você é de onde, Priscila? Eu sou do Paraná, mas eu moro em São Paulo já tem 6 anos. Eu moro em Barueri, Já virou paulistana já, hein? praticamente. Vocês receberam os exercícios antes da aula, não receberam? Não sei, acho que a vida é muito corrida, não sei se deu tempo de vocês resolverem. Alguém chegou a dar uma olhada? Acho que Não, não, sendo bem né? honesto, não. Não. Que bom, bom que a gente faz junto aqui agora. Cara, eu fiz a maioria, tá? Caramba, Bruno, então você tá adiantado. Bom demais. Bom também, às vezes tem alguma dúvida, a gente debate junto aqui, né? 9:04, deixa eu dar só mais um minuto. Na aula passada tinham mais pessoas. Ver se alguém entra. Agora vem o feriadinho também, né? Carnaval, dá pra descansar um pouco, né? Recuperar as energias. Às vezes tem alguma coisa atrasada, colocar em dia também, né? A intenção é estudar nesse feriado prolongado, né? É mesmo, vai pegar firme, hein? Sim, com certeza. Bom, bom que adianta as coisas, né? Eu gostava bastante de pegar firme aos finais de semana. Quando tinha um feriadinho, alguma coisa assim que era um pouco mais prolongada, acabava deixando para recuperar um pouco as energias. Mas qualquer tempo de folga, a semana é corrida, né? Tem que aproveitar, né, Priscila? Sim, sem dúvida. Você tirou na primeira, você fez todas? Fiz Ou você fez todas. modular? Passei de Aham. primeira em todos. Ai, que lindo. Parabéns. Mas olha, não tem segredo, gente. É aquilo que eu falei para vocês na segunda-feira. É fazer o básico mesmo, escrever, fazer anotação, para não deixar, assim, cair em nenhuma bobeirinha, né? Porque às vezes a gente não anota e chega ali numa taxa ao ano, a taxa tá pedindo ao período, né? E aí na correria você vai e marca ali se já tem
alternativa e acaba deixando passar, né? Então, por isso que eu vou no básico aqui mesmo, a gente sempre fala ponto a ponto, para a gente gastar o tempo necessário para ter um resultado positivo, né? Vamos lá, eu já estou até espelhando a tela aí. Na semana passada não, né? Na segunda-feira, a gente parou com essa questão aqui, né? Que foi uma questão de cupom cambial, o meu tablet estava descarregando aqui. Hoje estou com carregador, hoje não vai acontecer isso. Mas a gente resolve essa e já passa para a segunda parte dos exercícios ali, tá? Vamos começar então. Entrou mais um aqui com a gente, o Luiz. Boa noite, Luiz. Vamos tocando aqui então. Um investidor está avaliando a possibilidade de aplicar seus recursos em uma operação dolarizada. A operação é para um prazo de um pouco maior, um pouco mais de 6 meses, né? E aqui ele já começa a dar algumas coisas importantes para a gente, né? 139 dias úteis e 195 dias corridos, né? Sendo a taxa prefixada em reais de 10% ao ano. Legal. Taxa em reais, 10% ao ano. E aí, sempre que a gente falar de taxa em reais, a gente vai falar de juros compostos, né? Então, com base em 252 dias úteis, né? E o cupom cambial igual a 4% ao ano para o prazo da operação. E o dólar à vista, 5,20. O que é que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual que é o dólar esperado. Qual que é o dólar esperado? Hoje a gente vai ter o mesmo problema da luz aqui, tá? Porque eu não descobri como faz para essa luz ficar parada. Mas de vez em quando só dá uma balançadinha na mão aqui, peço desculpa para vocês. Ele quer saber qual que é o dólar esperado pelo mercado no final dessa operação, né? Então a gente vai ter que fazer aqui nossa primeira questão de cupom cambial, né? E o cupom cambial nada mais é do que a diferença da taxa em reais e a variação cambial, né? Então quando a gente tem uma aplicação aqui, a gente tem uma taxa em reais, e quando um investidor estrangeiro faz uma aplicação com a gente aqui, o que que ele quer saber? Ele quer saber qual que vai ser a taxa em dólar que ele vai receber, né? Qual que é essa diferença aqui em dólar? Que vai ser a variação cambial, mais a taxa dele em dólares, né? O cupom cambial nada mais é também que o sinônimo, realmente, dessa taxa em dólar aqui. Até aqui tudo bem, né? E aí, como que a gente vai chegar nessa taxa aqui? Como que a gente vai chegar nesse dólar futuro esperado aqui, né? Primeiro, o que que a gente falou na outra aula aqui, e a gente sempre vai usar como mesmo padrão. Vamos sempre deixar as taxas fazer equivalência de taxas, trazer ela ao período, né? Porque aqui a gente quer saber a taxa ao período. Não é ao ano, não é ao dia, a gente quer chegar na taxa ao período, né? E aí, para a gente começar com a taxa em reais ali, que deu de dias úteis para a gente em 252 dias úteis, né? A gente vai trazer esses 10% no período de 139 dias, né? E aí, como que a gente faz ali, né? A gente para chegar na taxa, a gente vai colocar a taxa sobre o que eu tenho, sobre o que eu quero, dividido pelo que eu tenho, né? Deixa eu até apagar isso aqui que ficou feio demais. Então vamos transformar essa taxa ao período aqui, que é um período de 139 dias, né? Aí eu coloquei a calculadora aqui na tela de novo, pessoal. Se por acaso não der para vocês enxergarem, vocês me falam para eu mover ela aqui, tá bom? Deixa eu apagar essa bagunça que está em cima dela aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar. Beleza? Então eu vou fazer 1,10. Opa, não tá aí. 1,10. Vamos limpar aqui. 1,10 entra sobre qual período que eu quero, né? Eu quero de 139 dias úteis, né? Entra dividido pelo que eu tenho, que é 252 dias úteis, né? Divido aqui, elevo 1 menos 100 vezes. Eu tenho uma taxa de 5,40 ao período, né? Deixa eu até colocar 4 casas decimais aqui. Eu acho que vai ficar melhor para a gente, né? Então, 1,10 entra o que eu quero. 139 entra o que eu tenho, 252.
Opa, 252. Divide, eleva 1 menos 100 vezes. Qual taxa que a gente tem? A gente tem uma taxa em reais ao período, né, de 5,3978. Essa é a minha taxa aqui ao período, né? Então, o investimento em reais, ele vai me dar essa taxa aqui de 5, isso é 5, tá? Não é um S, de 5,3978 ao período, né? Legal. E qual que é a taxa que ele me deu em dólares, né? Ele me deu uma taxa de um cupom cambial de 4% para o período, para o prazo de 360 dias, né? Como que eu vou transformar esses 4%? É um cálculo simples mesmo, né? A gente vai dividir os 4 pelos 360 dias úteis, pelos 360 dias corridos e multiplicar pelo período que eu quero, né? Que é de 195 dias. Quanto que a gente vai chegar nisso aqui? Vamos limpar a calculadora aqui. FCLX, a gente tem 4, entra 360, divide, eu cheguei à taxa ao dia e vou multiplicar isso aqui por 195, né? Então eu tenho uma taxa ao período de 2,1667. Até aqui tudo bem, né? Beleza. Então eu tenho uma taxa ao período aqui de 2,1667. Deixa eu abrir em outra tela o chat aqui, porque às vezes vocês mandam uma pergunta pelo chat e eu acabo não vendo. Mas vamos lá. E aí, o que que eu tenho, né? Se eu sei que aqui, essa taxa aqui em dólar do período é de 2,1667, eu quero chegar em qual que vai ser essa variação cambial aqui, né? E como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a diferença dessa parte para essa aqui, para eu chegar na variação cambial, né? E como que eu faço essa diferença, né? Eu vou ter que fazer através de Fischer ali, então eu vou fazer 1 mais a taxa, 0,53978, que foi que a gente chegou aqui a taxa ao período em reais, né? Dividido, então, para eu subtrair uma taxa da outra, eu não posso só fazer menos uma pela outra, né? Eu tenho que dividir uma pela outra, fazer essa decomposição de taxas por 1,021667, né? Legal. Vamos zerar aqui a calculadora para fazer isso. Então, 1,0539. Opa, vamos limpar. Fazendo teclado, 1,053978. Entra 1,021667. Legal. Divide. Opa. 1,053978. Entra 1,021667. Divide. 1 menos 100 vezes. A gente chegou em uma taxa de 3,16, né? Essa é a variação esperada para o cupom cambial, a variação esperada para a moeda, né? A variação cambial vai ser 3,1626%. A gente chegou na resposta aqui? Não chegou. Então, deixa eu até tirar a calculadora daqui, né? A gente tem que o dólar à vista é de 5,20, né? E a gente espera uma variação positiva cambial aqui de 3,16, né? Vamos voltar ali. Eu vou apertar um Enter aqui e vou colocar o 5,20, o 5,20. Tá vendo esse símbolo aqui para a gente trocar o X com o Y, trocar a ordem dos dados? Eu vou apertar ele vai voltar ali para a taxa. Eu vou colocar percentual, que eu estou tirando 3,16% do 5,20, e vou somar agora com 5,20, tá? Então, ele me dá aqui $1 futuro esperado em 5,36, tá? Essa última manobra que eu fiz aqui na HP, tranquilo? Então, eu só inverti os dados, porque eu já estava com o número salvo ali. Coloquei os 3,16% esperado da variação positiva do dólar. E aí, somei com o dólar à vista, a gente chegou aqui
num dólar futuro esperado de 6,36. Tudo certo, pessoal? Vocês chegaram nessa resposta também? Quer que volte a algum ponto? Tudo bem. Maravilha. Boa, Bruno. Beleza, então vamos para a próxima aqui. Eu vou até apagar os desenhos. E aí a gente parte para o outro simulado, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Para passar para o outro. Ô, Rafael, só uma pergunta aqui. Claro. Você que fez ali, eu vi que alguém te perguntou, você acabou passando de primeira, né? Legal pra caramba. Dessas perguntas que você estava resolvendo agora, o quão próximo é da realidade mesmo? Tamanho de enunciado, dificuldade, etc e tal. É mais ou menos esse estilo mesmo? Ah, sim. Só que assim, eu acho que o principal objetivo aqui das resoluções ao vivo, quem perguntou foi o Bruno, desculpa, eu não vi. Foi. Foi. O principal objetivo das resoluções ao vivo, Bruno, é porque a gente tem uma série de conceitos envolvidos nas resoluções aqui, né? E eu acho que o ponto principal é a gente entender e assimilar bem os conceitos, porque às vezes ele vai trazer uma série de dados que às vezes a gente não precisa nem usar, tá? Então, às vezes ele já te dá ali, igual a gente fez uma questão na aula passada, né? Ele vai colocar mais coisas para encher seu tempo, para gastar seu tempo estudando e para tentar tirar sua atenção ali do enunciado, né? Exemplo da questão que a gente fez semana passada, e aquilo é muito factível de cobrar. Ele te dá um retorno real já, então ele sabe quanto que você quer, qual taxa que você tem que usar, já estava pronta, só que ele coloca lá mais uma inflação implícita no período de 5%. Poxa, mas ele já não te deu o retorno real que ele queria? Então, para que ele te deu a inflação implícita do período? Muitas vezes para te confundir, tá? Então, a gente tem que se ater principalmente ao que está sendo perguntado na questão. Mas eu acho que os cálculos de forma geral, o que a gente está pedindo aqui, é bem em linha com o que a prova cobra. No máximo, ele vai contar uma historinha um pouco mais enrolada para tentar gastar um pouco do seu tempo. Que eu acho que assim, um grande gargalo da prova também, além da falta de atenção, e aí até puxando para o que aconteceu na minha prova e de alguns colegas também, é que o tempo é muito longo, né? E isso daí consome uma energia absurda da gente, né? E aí, poxa, quanto mais eu me ater aos detalhes aqui, acho que é mais importante para a gente não perder a atenção, não perder o foco, né? Mas eu acho que está muito em linha assim, tá, ô Bruno? Inclusive, quando eu fiz minha preparação aqui 100% com o mundo financeiro, fiz todos os simulados e eu acho que cheguei super tranquilo para fazer a prova, viu? Maravilha, obrigado. Gente, mais uma vez, além de resolver essas questões aqui e fixar os conteúdos também, né? Eu acho que qualquer dúvida que vocês tiverem, o nosso grupo ali serve realmente para a gente se apoiar, tá? Então, todos os professores estão no grupo, os alunos também. Então, muitas vezes, uma dúvida que surge de um, a gente vai responder e vai ser dúvida de todos os outros. E não só isso, o que eu achava legal das outras preparações também é que muitas vezes os próprios alunos acabam respondendo antes mesmo que a gente consiga ver ali o que o aluno perguntou. Por quê? Porque está todo mundo muito empenhado no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e isso é muito legal. Então, viu uma questão, olha, estou ali no trabalho, um colega comentou de uma questão X, Y, Z, trouxe um print aqui para a gente resolver. Manda no grupo que a gente traz e resolve aqui na aula também, tá bom? Porque eu sei que tem vários outros colegas estudando por outros materiais também, então isso aqui é para a gente tirar a dúvida mesmo, tá? Já espelhou a tela nova aí, não espelhou? A questão do Xavier. Ah, mas espera aí. Não é essa. Eu espelhei a tela errada de novo. 4. Não é essa. Então vou fechar essa aqui para eu não confundir. Opa, agora foi, não foi? Com um quadrinho laranjado. Deixa eu aproveitar antes de resolver, dar uma balançada na luz aqui para ela não apagar durante a questão. Vamos lá. Considere os retornos recebidos de uma aplicação e as inflações nos respectivos períodos. Podemos afirmar que a taxa real que o investidor obteve em todo o período foi de. A gente acabei de falar essa questão da inflação implícita, né? E o que é a taxa real, né?
acho que para muitos é básico, mas se alguém tiver dúvida, a gente realmente está tirando do nosso retorno nominal quanto que a gente teve de inflação durante o período, né? E essa questão aqui, por mais que seja simples, a gente tem várias e várias e várias formas de resolver ela, e cada um faz do caminho mais fácil, que acha mais simples, né? Qual que é a primeira forma que a gente pode resolver isso aqui, né? É, deixa eu voltar para HP aqui. HP voltou, vamos zerar ela aqui. Uma primeira forma é a gente considerar que o nosso valor presente aqui é de 100 reais, 100 unidades monetárias, né? E aí eu calculo toda a rentabilidade que eu vou ter no período, né? E é só eu ir fazendo isso, né? Se eu tenho 4%, ele vai transformar em 104. Se eu tenho 9% no segundo ano, 9%, vou somar, eu tenho 113,36. Se eu tenho 5% no outro ano, 5% mais, eu tenho 119,028, né? E se eu tenho 12% no ano seguinte, 12% mais, eu tenho 103, 133,31, né? Então, quanto que eu tive de rentabilidade? Eu tive, vamos voltar aqui a caneta, cadê você? Caneta. Eu tive 33,31% de rentabilidade no período, né? De rentabilidade no período. Positivo, tá? E aí eu posso fazer o mesmo também com a inflação, né? Se eu tinha 100 unidades monetárias no início, e aí eu tive uma inflação de 7%, eu tive ao final 107. Se eu tive 5% de inflação no segundo ano, isso vai para 112,35. E aí eu tive 2% negativo, eu vou subtrair, voltou a 110, eu tive deflação no ano 3, e tive 5% de inflação no ano 4, eu tive um total de 115, ou seja, de uma inflação que consumiu 15,60% do meu retorno, né? E aí a gente consegue chegar no retorno real, né? Outra forma de resolver isso aqui, tá? Olha só, hoje está espelhando minha tela inteira, eu posso trazer aqui para baixo. Segunda-feira não estava aparecendo. Outra forma que eu posso fazer isso aqui também, né? Eu posso de cara já fazer um pelo outro, né? Eu posso decompor essas taxas, que foi o exemplo que a gente fez, né? Então, o que que a gente faria aqui, né? 1,04 dividido por 1,07. Eu já vou chegar no meu retorno real, né? E aí eu venho aqui, 1,09, 1,09 menos a inflação, 1,05. E aí aqui, 1,05 dividido por... E aqui já é uma diferença, né? Aqui a gente vai fazer 1 mais a taxa, então vai ser 1 mais menos 2, né? Então vai ser 0,98, né? E aqui, 1,12 dividido por 1,05. Depois eu vou somar todas essas taxas, eu vou compor. A gente vai chegar no mesmo resultado aqui, tá? Só que o que que eu quero? Eu quero o meu retorno real, né? Eu quero o meu retorno real do período. Então, do meu retorno nominal de 33,31, eu tenho que tirar a minha inflação de 15,70. Só subtrair, né? 33,31 por 15, menos 15,60, certo? Não, é errado. Não vamos fazer isso não, pelo amor de Deus. A gente já decompôs muitas taxas aqui para fazer essa bobeira, né? E a gente vai fazer 1,33, 31, entra, dividido por 1,1560, divide 1 menos 100 vezes. Qual que é o meu retorno real do período? 15,31. Perfeito? Todo mundo chegou aqui, entendeu as duas formas de resolver? Uma vai ser muito mais simples e a outra muito mais trabalhosa, né? Mas dá pra gente fazer das duas formas também. Deixa eu voltar o chat aqui para ver se alguém comentou alguma coisa. Não, hoje não tem nenhum comentário. Vamos seguir aqui então, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não tendo, a gente segue aqui. Tudo bem. Maravilha. Limpa os dados. Vamos para a próxima então.
A gente fez questões parecidas com essa aqui na segunda-feira, né? Só que aqui a gente vai dar um trabalhinho um pouco maior para resolver a questão. E muitas vezes, até voltando à questão que o Bruno comentou, a prova vai querer fazer isso aqui, tá? Te cansar, trazer um trabalho um pouco maior para você chegar na resposta, porque você pula para a próxima e aí vai ficar cansado e vai deixar essa para trás. Então, enunciados um pouco mais longos que vão gastar um pouco mais de tempo para a gente resolver, tá? Mas vamos lá. Marília e Disseu são os provedores da família Martins e acreditam que trabalharão por mais 30 anos. Foi bonzinho aqui, a gente já colocou até os meses. Poupando 10 mil por mês. Então ele vai poupar 10 mil por mês na primeira década. Opa, então as coisas vão mudar aqui. 12 mil por mês na segunda. Na segunda o quê? Na segunda década, tá? E 8 mil por mês na terceira década. Então vamos desenhar isso aqui, né? Então a gente tem alguns períodos aqui, né? Ele dividiu basicamente em 3 grandes períodos aqui, né? No primeiro, quanto que eles vão poupar? Eles vão poupar 10k por mês. Durante quanto tempo? Durante 120 meses. Dos 120 aos 240 aqui, eles vão poupar 8 mil por mês, né? E dos 240 aos 360 meses, a gente vai poupar, eles vão poupar, opa, já errei aqui. Aqui é 12. Aqui é 12, 10, 12 e 8. Legal? Tem uma forma fácil de resolver isso aqui? Não tem. A gente vai ter que fazer um a um, tá? E aí a gente vai chegar. Pô, como que a gente chega nisso aqui, né? Vamos trazer a HP ali de novo para a gente resolver. No período 1, volte aqui, HP. No período 1, qual que é o PV deles? O PV deles é 0, né? Eles não têm nada acumulado. E o que que eles vão poupar? Eles vão poupar, na verdade, 10 mil. 10 mil por mês, vai ser o meu PMT. E aqui não importa o sinal, tá? Porque a gente tem que usar, na verdade, valor futuro, o PV e o PMT nas suas devidas casas, né? Conforme for saída e entrada de caixa, né? E aqui ele está poupando dinheiro, ele está tirando do caixa dele, o PMT. Durante quantos meses? Durante 120 meses, né? Com uma taxa real média, opa, legal, uma taxa real média de 3% ao ano, né? Antes de fazer esse fluxo de caixa aqui, vamos voltar em um outro ponto, né? Por qual que é o prazo aqui, qual que é a periodicidade da poupança dele? A periodicidade dele é em meses, né? Eles falaram aqui que o tempo de poupança vai ser em década, mas beleza, eu já coloquei ela aqui em meses, a periodicidade em meses. Então vamos transformar essa taxa ao ano aqui em taxa mensal também? Eu acho que vai ficar mais fácil, né? Então já vamos lá, 1.03, 1.03, que é 3 dividido por 100 mais 1, então 1 mais a taxa, né? Qual o período que eu quero? Eu quero o período de um mês, eu dou Enter, e qual o período que eu tenho? Eu tenho o período de 12 meses, eu tenho o período anual, né? Eu dividi, elevo aqui, tiro 1 e multiplico por 100. Qual que é a taxa que eu tenho ao período? Então, a taxa ao período é de 0,2466. Beleza? Vamos deixar isso aqui. E o que que eu vou fazer aqui com HP, tá? Eu vou zerar os dados financeiros. Já vou aproveitar que eu estou aqui e vou deixar em taxa, tá? Só vou clicar no I aqui. E aí, vamos lá. O período, o primeiro prazo de 120 meses, né? Então, N 120 e um PMT aqui de 10 mil na primeira década. Na primeira década, um PMT de 10 mil. E aí a gente chama o valor futuro aqui, né? Qual que é o valor futuro? 1 milhão do período 1 é de 1.394.479, opa, 479,68. 1 milhão. Vamos apagar isso aqui, ficou feio demais, a caneta falhou. Vocês estão estranhando meu mineirês aqui? Acostumado com o Felipe falando, com o sotaque dele de paulista, né? Hoje vocês têm um mineiro aqui falando todo mineirês possível, né? Vamos lá. 1.394.479,90.
Eu vou até trazer essa HP aqui para o cantinho, para a gente conseguir aproveitar isso. Beleza. Vamos deixar o valor presente aqui, negativo mesmo. Eu vou só zerar os dados financeiros e coloquei aqui o valor presente, tá? Qual que é a nossa taxa? 0,2466. É a nossa taxa. Durante quantos meses ele vai continuar? Durante mais 120 meses no período 2 aqui, né? E qual que vai ser o PMT dele? O PMT dele agora vai ser 12 mil, né? Só que a gente deixou o PV ali com um valor negativo, né? Vamos deixar o PMT aqui também, com CHCS PMT. Qual que vai ser o valor futuro dele? Vamos chamar o valor futuro aqui, né? 3.547.351.79, tá? Então vamos colocar aqui no período 2. Vai ser o valor acumulado ao final do período 2, 3.547. Mas hoje tá uma briga com essa caneta, hein? Vamos apagar. Apagar. Volta para a caneta. 3.547.351.79. Beleza. E aí, vamos voltar na HP aqui. Vamos colocar um CHCS para usar o mesmo sinal que a gente usou do PV ali, para a gente ir para o período 3. Então, vamos limpar aqui primeiro os dados financeiros. CHCS 3.547, eu já vou colocar aqui que esse é o meu valor presente, tá? Mais uma vez, durante 120 meses, certo? E com a taxa de 0,2466 é a minha taxa. Qual que é o meu PMT agora? 8.000. Vou colocar lá. 8.000. CHCS para ficar com o mesmo sinal do valor presente. E vamos chamar aqui o valor futuro, né? Quanto que ele vai ter acumulado ao final do período, né? A gente deve ter errado ali algum valor em taxa, mas esse aqui, 5.883, tá? Tudo certo até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Perfeito, né? Tudo bem, Vamos tudo para a bem. próxima? Bacana. Deixa eu limpar esses desenhos aqui para a gente ir para a próxima, então. Pessoal, hoje tô achando vocês bem quietinhos, hein? Tô achando que tá todo mundo preparado para o bloquinho de carnaval aí. Já abriu uma cerveja na quarta-feira, esse horário? Pode? Acho que pode, né? Mas amanhã é dia útil ainda, hein? Vamos lá, vamos para a próxima aqui, tá? Jorge Fossato tem 27 parcelas mensais. É essa mesmo? Número 4. Acho que eu pulei uma, não pulei não. Pulei a Tânia aqui, ó. Tânia Valente é uma pessoa bastante consciente da necessidade de formar um patrimônio. Aos 32 anos, ela acumulou um patrimônio de 230 mil, com 32 anos, tá? Se é importante isso para a gente não sabe, né? E pretende se aposentar daqui exatos 20 anos. Opa, ela vai aposentar com 52. Pouco me importa se é 52 ou se é 60, né? Eu quero saber quanto tempo falta para isso acontecer, né? Tendo constituído uma reserva de 3 milhões. Que legal. Então aqui a gente já sabe qual que é o valor presente dela, quanto que ela tem poupado até hoje, né? Que ela tem poupado 230 mil. 230 mil. E ela já calculou que ela quer chegar no objetivo futuro dela ali, num FV, de 3 milhões. 3 milhões. A Simone é bem decidida do que ela quer. Já sabe o objetivo. Bacana. Qual é a sua taxa de retorno requerida, considerando que ela aportará 8 mil? Então, a gente já tem aqui também, ó, o PMT dela. Qual que é? 8 mil. E o que ele quer? O que o exercício quer? Ele quer a taxa, tá? Vamos chegar lá na HP12C também. Galera, tá bem tranquilo usar HP para vocês? Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa, algum exercício que vocês fizeram e não chegaram ao resultado? Qualquer coisa fala aqui, tá? Mas questão super simples, então ela tem 230 mil. Vamos colocar isso como saída de caixa, que é o que ela acumulou aqui. Então, como PV, né? E o que ela quer chegar? Ela quer chegar em 3 milhões de valor futuro. E aí aqui a gente vai deixar com o sinal trocado do PV, tá? A gente vai deixar o 3 milhões positivo, que é o valor futuro dela, né? E qual que é o PMT? 8 mil, a gente vai deixar com negativo. Olha, a luz. A gente vai deixar como negativo
semelhante ao PV que a gente fez, né? PMT. Qual que é o período? O período é de 20, entra 12 vezes, é de 240 N, é 240 meses, né? Vou colocar o N aqui. Qual que é a taxa que ela precisa para isso, né? É só eu chamar a taxa aqui, super simples, 0,24. Tranquilo? Hoje a gente vai acabar cedo, hein? Não tem dúvida nenhuma. Mas essa questão aqui a gente já resolveu bastante, questão parecida, né? Acho que O cabelo, é lava o normal. corpo de... Mas você lava de novo. Tá? Acho que o Leandro desmutou aí, mas foi sem querer. Não, quero que você lave o corpo, não, cara. Deixa eu sentir o cheiro do cabelo. Ah, Leandro, acho que você desmutou aqui sem querer. E eu não estou conseguindo te mutar. Vamos tocar aqui. Jorge Fossato tem 27 parcelas mensais a serem pagas relativas ao financiamento do seu automóvel. As parcelas são fixas no valor de 2.200. Então a gente já tem aqui uma PMT de 2.200, né? Legal. Opa. Uma PMT de 2.200. Aqui a gente já começa a mudar um pouco os conceitos, né? E ele tem ainda a serem pagas 27 parcelas mensais, né? A gente não sabe nem quantas que ele pagou. E ao consultar a instituição financeira, Jorge verificou que poderia quitar o financiamento, por R$ 46.466,28. O que ele fez? Ele foi lá e o banco nada mais, nada menos que trouxe a valor presente o valor da sua dívida total, né? Sendo que faltam 27 meses para ele pagar, né? Qual que é a taxa de juros usada para calcular o saldo devedor do financiamento? Então eu tenho aqui o quê? O valor presente, eu tenho o PV, eu tenho aqui qual que é o PMT dele, aqui eu tenho qual que é o PMT dele, e aqui eu tenho qual que é o N dele. Ele quer que a gente chegue o quê? Ele quer que a gente chegue na taxa, tá? Aqui é um ponto curioso, porque para a gente chegar nessa parcela aqui, para a gente chegar nesse valor presente, ele tem que fazer o um ou o outro, né? Ele vai desembolsar o caixa ou na parcela mensal, ou ele vai desembolsar o caixa dele no valor presente, que é o que ele quer quitar, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai deixar na calculadora financeira, na HP, sinais trocados para o que ele for fazer, porque é um ou outro. Ele não está desembolsando, diferente da aplicação que a gente tirou dinheiro do caixa do banco e colocou na aplicação, e tirou dinheiro do caixa mensalmente para colocar de novo em aportes mensais. Aqui a gente está fazendo uma coisa ou outra no desembolso de capital, né? E daí, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o PMT dele, de 2.200, com o sinal trocado de PMT, tá? Qual que é o valor presente? Ou seja, qual que é a dívida dele trazida a valor presente? A dívida dele é 46.466,28 é o PV, né? E quanto tempo falta para ele quitar? Faltam 27 meses para ele quitar. Qual que é a taxa para trazer isso a valor presente? 1,84, tá? Mentira, eu fiz errado aqui. Por quê? A serem pagos relativo ao seu financiamento, as avaliações diz. Ah, professor, o que que você fez de valor de errado aqui? E aí fica, mais uma vez, a ordem para a gente construir tudo aqui junto, tá? Ninguém levantou a bandeira, hein, gente? Vocês estão aqui comigo ainda, não estão? A parcela vence em um dia. Então não vai ser daqui a um mês. Eu calculei a taxa como se ele fosse quitar esse financiamento daqui a um mês. O que que faltou para a gente? Faltou a gente colocar o biguinho aqui, né? Então sempre que falar que é no D0, que é em um dia, a gente tem que usar o biguinho para calcular isso aqui, tá bom? Então vamos voltar de novo. 2.200, 2.200 CHCS é a nossa PMT. O nosso valor presente é 46.466,28 PV. O nosso N é de 27 prestações, de 27. Qual que é a nossa taxa? De 2%. A letra D aqui, tá? Beleza? Então vence em um dia. Tem até uma outra questão que a gente vai falar de novo, tá? Mas se vence em um dia, a gente vai realmente colocar o biguinho aqui. Vamos zerar isso aqui e eu vou até tirar o biguinho. Eu fico com uma gastura disso aqui e depois a gente acaba usando errado, que a maioria das questões a gente não usa o biguinho, né? Mas tá certo essa questão aqui?
Tranquilo? Chegaram na mesma resposta? Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Eu estou conectado no computador e no tablet. Tá dando para vocês verem 100% da calculadora que eu estou espelhando aqui, não tá? Ou tá Tranquilo. tampando algum número? Não, tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo, né? Beleza. Vamos limpar aqui e vamos para o próximo. Bacana. 9,40. Bebeto tem duas opções de investimento em títulos públicos com alta liquidez e o risco semelhante. Isso é importante, a gente tem um risco semelhante aqui por um prazo de 3 anos. Então, a gente está falando da mesma categoria de títulos, né? Que compõem o mesmo risco aqui, né? Na primeira, ele receberia uma remuneração de 9% ao ano. Isso aqui é o quê? É juros nominal. Exemplo, se ele estivesse comprando ali um tesouro pré-fixado, uma LTN, né? E na segunda, de 5% ao ano, mais IPCA, né? E aqui a gente consegue, quando a gente compara, tá, títulos com o mesmo risco, mesmo prazo de vencimento, a gente chega ao quê? Na nossa inflação implícita do período, né? Como que a gente chega nessa inflação implícita? A gente tira de 9, tira os 5% e chega no IPCA? Não, a gente tem que fazer a decomposição dessas taxas aqui também, né? A gente vai fazer 1,09 dividido por 1,05, né? Vamos fazer isso aqui na HP. Para 1,09 entra 1,05 divide 1 menos 100 vezes. Então a gente chegou a uma taxa aqui de 3, uma taxa, uma inflação na verdade, né? Opa, uma inflação implícita, ou seja, um IPCA de 3,8095. Legal. É isso que a questão está me pedindo? Não é isso. Ele tem um investimento para o período de 3 anos. De 3 anos. O que que ele quer aqui? Ele quer quanto que é a inflação do período, né? E aí, quando eu estou fazendo essa decomposição de taxas aqui, se alguém não acompanhar, me fala que eu volto, tá bom, pessoal? E aí vamos chegar nessa taxa ao período. Vamos pegar ela, dividir por 100, vamos somar mais 1. Essa é a taxa que eu tenho. E o que que eu quero? Eu quero o período de 3 anos, né? Vou colocar 3 aqui e elevar. Então, eu tenho aqui uma taxa de 11, uma inflação projetada para o período acumulada de 11,87, tá? Então, aqui a taxa que a gente chegou é a taxa que é o período que eu quero sobre o período que eu tenho. Aí, como o período que eu tenho é o período ao ano, é 1, e o que eu quero é 3, na verdade, se eu dividir 3 por 1, então é a mesma coisa que eu só elevar a 3 aqui. Foi exatamente isso que eu fiz, tá bom? Vamos limpar tudo aqui. Tudo certo até aqui, pessoal? Vamos tocando, hein? A gente tá na número 5. Eu separei 14 questões pra gente falar hoje. Eu acho que vai dar tempo. Se não der tempo também, na segunda não. Na segunda é carnaval, hein? Na quarta-feira de cinzas eu volto aqui com vocês, tá? Não me abandonem no pós-carnaval, em quem for viajar. Vamos lá. Uma família deseja comprar um imóvel e, para tanto, vai precisar financiar. Quanto que eles vão financiar aqui? Qual que vai ser o valor da dívida dessa família? 500 mil. Legal. Estão comprando uma casa no interior, hein? Porque na capital eles não compram nada com esse valor, não, hein? Sabendo que a parcela máxima que poderá chegar atualmente é de R$ 4.000, então eles só podem ter uma PMT, de acordo com o orçamento deles, total ali de R$ 4.000. Analise as condições de financiamento abaixo. Prazo de 30 anos, a gente tem duas opções com prazo de 30 anos aqui, uma price e uma saque, e a gente tem duas opções aqui de 25 anos, uma price e uma saque. Para 30 anos, ele tem o custo de 0,7 e para 25 anos, a gente tem um custo diferente aqui. A gente tem um custo de 0,66, né? Vamos fazer primeiro. Qual que vocês preferem fazer primeiro? Pela saque ou pela price? Eu acho a saque mais fácil. E aí a gente vai fazer as duas de qualquer forma, né? Tem uma O que que eu pergunta aqui. Você me escuta aqui? escuto, sim. Você fala que o tempo é difícil aqui, né? Numa dessas, se você olha as respostas, eu já nem preciso fazer a quarta saque, que é chato pra caramba, que nem tá como resposta, né? A quarta. Então eu já elimino e vou pra outra. Gostei, Bruno. Tem que ser esperto também, tem que usar a cabeça, né?
É Numa verdade. dessa eu não preciso fazer, né? Não precisa fazer. Eu não tinha observado isso, mas excelente observação. Se nenhuma tem A4, para que que eu vou fazer A4, né? Nem precisa. Mas vamos na 2 ali, então, na tabela saque, que a 2 tem em duas das alternativas, né? Vamos na saque. O que que é a saque? A saque é o sistema de amortização constante, né? Então eu sempre, todos os meses, vou amortizar o mesmo valor da prestação, né? E aí, se eu estou financiando 500 mil, vamos voltar para HP aqui. Se eu estou financiando 500 mil, e aí vamos fazer pelo prazo de 30 anos, 500 mil é o valor que eu estou financiando, 30 entra 12 vezes para o prazo de 360. Eu vou dividir, eu todo mês vou amortizar 1.388,88, né? E aí eu vou pagar juros sempre em cima do meu saldo devedor, né? E aí qual que é os juros dessa operação aqui, né? Vai ser os 500 mil, entra, e qual que é a taxa? 0,7%. Eu sempre vou pagar mais 3.500 de juros, né? Qual que vai ser a prestação dessa casa aqui? Vai ser esses 3.500, mas mais os 1.388,88 mais. Então vai ser uma prestação de 4.888, né? Cabe aqui no orçamento da família? Não cabe no orçamento da família, né? Então, de cara, eu já elimino essa aqui e já elimino essa aqui, porque eles só podem pagar uma parcela de 4.000, tá? Esse conceito de saque fica simples para vocês, porque aí, voltando à pergunta do Bruno, como que a prova normalmente cobra isso? Eu já vi várias e várias e várias provas, e isso aqui tem que ser uma questão ganha por vocês, tá? Essa aqui não pode errar, não. Pedindo qual que é o valor da 11ª parcela, né? O que que você faria aqui? Você dividiria ali, você pegaria os 1.388, tiraria as 10 parcelas, você vai ter um número de parcelas totais que faltam a pagar. Você vai multiplicar pelos 1.388, vai chegar no valor de saldo devedor e vai tirar os juros aqui, o 0,7 no caso, para somar com a amortização, tá? E aí a gente chega na 11ª. Tem uma questão aqui assim, a gente vai fazer isso, mas é muito e muito cobrado, eu já vi isso várias vezes, tá? Vamos na número 3 ali, que é o divisor de águas pra gente, para ver se faz sentido. A1, pelo jeito, vamos na 1, que a 1 pelo jeito é verdade, né? É, A1 é pela tabela price. Então a gente vai fazer essa aqui, tá? Vamos tirar daqui para a gente não confundir. Vamos tirar aqui. Beleza. Então a gente vai pela tabela price, o prazo 360 é o meu N, 0,7 é a minha taxa, e a gente quer chegar na PMT, né? Vamos limpar aqui. Então, 500 mil é o valor presente, 0,7 é a minha taxa, 360 é o meu N. Qual que vai ser a minha PMT? 3.809. Cabe dentro do orçamento da família, não cabe? Então a 1 tá certa. Então pode ser essa ou pode ser essa, né? Vamos na 3. Na 3 o prazo é de 25 anos. O prazo é de 25 anos. 25 é o nosso N. E o custo aqui agora é diferente, tá? 25 anos. Opa, vamos apagar isso aqui. Eu tô bom pra bagunça hoje, não tô? Tô fazendo uma bagunça danada. Então a gente já chegou que a 1 é verdade, que essa nem tá no enunciado, e essa aqui também, a saque também não cabe, né? E aí, qual que é o nosso N da 3 aqui, tá? É 25 vezes 12, é o nosso N. É o nosso N. Qual que é a nossa taxa aqui? 0,66, né? E qual que é o valor? Qual que é o nosso PV? Vai ser de 500 mil reais. Beleza? Então vamos limpar aqui. 500 é o nosso PV. Ponto 77. Ponto 77? Não, ponto 66. Ponto 66 é a nossa taxa. 25. Entra. 12 vezes. Multiplicou, não? 12 vezes é o nosso N. Qual que vai ser a nossa PMT aqui que a gente quer, né?
3.832. Essa aqui também cabe no orçamento da família, né? Então pode ser a opção 1 e a opção 3. Chegaram nessa resposta aí? Ficou claro como calcular a saque, como calcular a price, e a gente vai ali para calcular a nona, 10ª parcela também, tá? Beleza, vamos tocar o barco aqui então, senão a gente não vai conseguir chegar no final hoje. E se não chegar, tudo bem também, que a gente tem uma aula na quarta-feira. Vamos lá. Opa, volta aqui, número 7. Número 7. Tem palmeirense aí, ó, Roger Guedes aqui, né? É corintiano, né? Pô, já jogou nos dois, não foi? Acho que jogou no Palmeiras, no Corinthians e no Atlético, né? Roger Guedes fez um financiamento imobiliário utilizando a tabela saque, maravilha. Sistema de amortização constante, né? O saldo devedor por ele contratado é de 360 mil. 360 mil. Por um prazo de 15 anos. Há uma taxa de juros de 9,5% ao ano, né? Sabendo que Roger deveria pagar hoje a parcela de número 29, mas gostaria de quitar o financiamento. Gostaria de quitar o financiamento antecipadamente. Ele fez uma consulta para descobrir qual é o seu saldo devedor atualmente. Qual o valor deve ter sido informado a ele? Legal, então aqui já dá para a gente conferir o valor da parcela e quanto que ele tem de juros, né? Ele vai pagar a parcela de número 29. Então, na verdade, vamos voltar a calculadora aqui, né? Então, ele financiou em 15 anos, 15 entra 12, vezes ele financiou em 180 meses, né? Esse foi o prazo total dele. Só que ele já pagou 28, né? Ele vai pagar 29. Faltam quantas? Faltam 152 parcelas faltantes. Faltam. E aí, quanto que ele tinha financiado aqui, né? Ele tinha financiado 360 mil pelo prazo de 180 meses, né? Qual que é o valor da amortização constante dele aqui, né? De 2 mil. Então, todo mês ele amortizava 2 mil aqui, né? Só que se faltam 152 parcelas, qual que é o saldo dele, né? Vai ser os 2 mil, entra 152 vezes. Estava até salvo na calculadora, não precisava escrever aqui de novo. Mas faltam 304 mil para ele pagar, né? 304 mil. Maravilha. Cheguei na resposta. Quem achou os 304 mil aí? Ou tem alguma coisa errada aqui? Tem uma coisa errada aqui, né? O que ele falou aqui? É um É begin. que ele deseja pagar hoje. Só que, Priscila, aqui eu não preciso usar o Begin, porque eu não estou fazendo a tabela price, né? Eu estou só calculando a amortização constante. O que acontece? Na amortização constante, todo mês ele vai pagar os juros referente ao mês que ele utilizou o capital, né? E aí o que acontece? Ele já pagou 28 parcelas, só que hoje ele vai pagar a 29ª. Por mais que o saldo dele devedor é 304 mil, o banco vai querer que ele pague os juros desse 29º mês que ele utilizou, né? E qual que é os juros disso aqui? Vamos deixar esse 304 mil salvo aqui e vamos transformar essa taxa ao ano ao mês? Então, vou zerar aqui, ó, 1,095, entra o que eu quero é um mês, e o que eu tenho é uma taxa a 12 meses, né? Vou dividir, elevar 1 menos, opa, 1 menos 100 vezes. Então, eu tenho uma taxa ao mês, a taxa dele é de 0,7592. Vou dar um enter aqui, tá? Quanto que ele tem de saldo devedor? 304 mil. Opa, 304 mil, certo? Eu vou inverter aqui o x com y, igual eu fiz aquela hora, tá? Então, eu troquei, voltei com a taxa aqui e vou tirar o percentual de 304 mil. Quanto que ele tem que pagar de juros? 2.307,84. E agora eu vou somar com os 304 mil aqui, tá? Só vou dar um mais que ele está salvo na calculadora. Quanto que ele tem que pagar hoje para o banco? 306, 387,83. Fica claro aqui para vocês? Então, se ele usou o saldo durante um período, ele vai pagar hoje a parcela, né? Ele tem que pagar esses juros do período também.
Por isso que eu falo para a gente ter cuidado na resolução, para a gente, senão se a gente não presta atenção que ele ia pagar essa parcela hoje, é, a gente acaba passando e tem o 304 mil ali na correria, cara, você vai marcar os 304 mil, não adianta. Mas tudo certo aqui, né? Vamos tocar para frente? Para a gente chegar na parcela, lembra que eu falei que a gente ia chegar na 11ª, whatever? Acho que fica claro aqui, né? Vamos para frente então. Questão número 8. Essa questão aqui é uma questão gostosinha de fazer, até chatinha para falar a verdade, viu? A gente tem algumas, igual a gente, lembra que quem estava aqui, a gente fez a questão segunda-feira da TIR modificada, né? Essa é uma das coisas que dá mais trabalho para a gente, porque a gente tem que transformar todos os valores com a taxa atualizada, né? Então vamos lá. Romário recentemente deixou seu emprego de 25 anos, uma extensa carreira corporativa. Romário trabalhou bastante, mas aposentou cedo, hein? Trabalhou 25 anos só. Uma extensa carreira corporativa. Ele pretende investir em uma franquia de chocolates e recebeu a informação de que teria 1 milhão para investir na franquia. O acerto do Romário foi bom, hein? Com os seguintes fluxos de caixa livres esperados para os anos seguintes à abertura. Então, ele investiu aqui no ano 1, ele teve um desembolso de caixa de 1 milhão. 1 milhão. E aí, nos anos seguintes, ele veio recebendo ali o fluxo de caixa, né? Então, 120, 240, 240, 260. Professor, se não tivesse a palavra payback descontado, eu só poderia ficar enfim, somando os fluxos de caixa, acharia o ano, beleza. Agora, Uhum. porque tem descontado, eu vou ter que trazer ele para valor presente na taxa mínima de atratividade, é isso? Exatamente, exatamente. E essa que é a crítica do payback mesmo, tá? Desculpa, mas ele apitou aqui, eu não vi quem perguntou. Fala para mim o nome. Foi o Bruno. Bruno. Beleza. É exatamente isso, tá, Bruno? A crítica do payback é o quê? Que se a gente faz o payback simples aqui, é só a gente somar, né? Então, 120 mais 240, 360 mais 260, 420, 620 mais 270, 690, 890. No ano 5 ele teria recuperado tudo que ele investiu, certo? Só que tem um grande problema. 280 mil daqui 5 anos, sinceramente, ele não vale o que vale 250 mil hoje, né? Então a gente tem que trazer esses fluxos de caixa a valor presente, tá? Então é exatamente aí que está a diferença, tá? Considerando o quê? Considerando uma taxa mínima de atratividade, né? Que é de 10% ao ano. Aí aqui não tem jeito, a famosa expressão que a gente fala todos os dias é o nosso corno job, não tem como, a gente tem que fazer, tem que gastar um pouquinho de tempo aqui para trazer tudo isso a valor presente, né? E aí é bem simples, é aquilo que a gente fez em todos os outros fluxos de caixa aqui, que a gente fez em financiamento, fez em poupança e etc, que é o quê? Eu vou trazer isso para o período 1, eu tenho um período, eu vou trazer isso do período 2, eu vou trazer isso do período 3, eu vou trazer esse aqui do período 4, eu vou trazer esse do período 5 e por aí vai, tá? E aí, vamos ver se eu consigo organizar isso no cantinho aqui, tá? 3, 4, 5. Trazer HP aqui para baixo. 6. Vamos ver se até o 6 a gente chega no valor. Agora tampou um pouquinho a calculadora, né? Destampou? Destampou. Vamos lá. Então, o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho 120 mil, é o meu valor futuro, né? Eu quero trazer isso aqui um período para trás, um N. A qual taxa? A taxa de 10%, né? Que é a taxa mínima de atratividade. Deixa eu voltar aqui. Que é a nossa taxa mínima de atratividade, 10% aqui, certo? Com a taxa de 10%. Qual que vai ser o meu valor presente? 109,090. Eu nem vou pôr centavos não, tá? 109,090. 109,090. Vamos no 2 aqui? Então a gente tem 240, é o nosso valor futuro, a nossa taxa é de 10, e o nosso N agora são de 2 períodos para eu trazer a valor presente, né? 198,347. 198,347. Certo? Legal. 260. 260 é o nosso
valor futuro, 10. É a nossa taxa. E agora a gente tem 3 períodos para trazer a valor presente, né? A gente tem 195.341. 195.341. Todo mundo acompanhando aí? Tá dando igual os valores? Vamos voltar aqui. Então a gente fez 1, 2, 3, 4 agora. 270 é o nosso valor futuro. 10 é a nossa taxa. E 4 o nosso N. Qual que é o valor presente disso? 184.413. Então o dinheiro ele vai perdendo valor no tempo, né? E é exatamente isso a vantagem de fazer o payback descontado, tá? 184.413. 184.413. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo que eu acho que a gente tá chegando, hein? A gente fez 1, 2, 3, 4, vamos pro 5, 280. 280 é o meu valor futuro, 10. A minha taxa, estamos no 5, né? 5N, qual que é o meu valor presente? 1, 7, 3, 8, 5, 7. Eu acho que a gente não chegou porque o payback ele é no quinto ano, né? Então provavelmente o payback descontado vai ser no sexto ano. Vamos lá, 280 é o meu valor futuro, 10 a nossa taxa. E a gente está no sexto, né? Sexto ano. Qual que é o nosso PMT? 158.053. 158.053. Legal. Vamos zerar a calculadora e vamos somar aqui então do ano 1. 190.090. 109. Opa. 100. Ei, Rafael, tá difícil hoje, hein? 190.090. Entra 198.347. 198.347. Mais 195.341. 195.341. Opa. 195.341. Mais. Não deu ainda. 184.413. Não deu ainda. 173.857. Não deu ainda. A gente já viu aqui que vai ser no sexto ano, né? 158.053. Deu certo. Então, no sexto ano aqui, em 6 anos, vai ser o payback descontado dele. Professor, pode dar 5 anos e 3 meses? Pode dar. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos dividir as 158 aqui por 12 meses e a gente vai chegar aproximadamente ali qual que é, em quantos anos e meses você vai ter o seu payback descontado, tá? Ele não vai dar uma crueldade e pedir 5 anos, 7 meses e 12 horas. Não vai ter isso. Então, é simplesmente seguir essa lógica aqui, tá bom? Todo mundo chegou aí no sexto ano, alguma dúvida? Entendeu a diferença também de payback para esse payback descontado? Tudo certo, né? Vamos para a próxima aqui. Qualquer coisa vocês falam que a gente volta, tá bom? Ana Lúcia optou recentemente, deixa eu aproveitar para balançar a mãozinha aqui, para ele não apagar a luz, para a gente não ficar no escuro. Não sei se vocês perceberam, mas ficou alguns minutos a mais agora, né? Ana Lúcia optou recentemente por investir em um título que paga cupons semestrais de 48,81. Ana Lúcia colocou ali um título com cupom semestral. E no seu vencimento, em aproximadamente 2 anos, ele paga cupom semestral. Aqui a gente já está vendo a confusão, né? A gente fala do período de 2 anos e o cupom semestral, né? Pagando no último ano o valor de 48, mais o valor de faixa de R$ 1.000. Então, sempre que a gente compra um título, a gente compra com o valor de face final de R$ 1.000, né? Então, ele vai ter aqui 2 anos, vai ter 1, 2, 3, 4 períodos, né? Aqui a data zero, aqui o cupom de 48,81, aqui outro cupom de 48,81, 48,81, e aqui ele vai ter 48,81 e vai ter mais o quê? Mais o valor de face, né? R$ 1.000. E quanto que ele desembolsou aqui pelo título? Ela, no caso, né? 892, 892,20. Aqui ela desembolsou e aqui entrou para ela, né?
Saiu do caixa dela e aqui entrou para ela. Certo? Qual é a TIR esperada do título, né? Legal. Aqui tem alguns pontos que vale a pena a gente falar, tá? A gente está falando de períodos diferentes de capitalização, né? Sempre que a gente for usar, e aí provavelmente vocês já devem ter visto, que tem como você colocar a calculadora com um Czinho aqui, né? Que é um período fracionado de tempo, que é um período exponencial, né? E a gente consegue usar isso ali semestralmente, né? É, Vamos fazer a tira aqui então desse valor. E aí lembra, ó, a gente usou a calculadora agora há pouco em Biguin, vê se ninguém está com Biguin aqui, porque nessa questão daria diferença, tá? A gente simplesmente vai fazer os fluxos de caixa aqui, igual a gente fez nas outras questões, tá? Então vamos limpar ela aqui e deixa o Czinho na sua calculadora que vai ser super importante, tá? Então a gente tem, num período 0, 892,20 CHCS de desembolso de caixa, né? Que é o nosso CF0. A gente tem no outro ano 48,81, que é o nosso CFJ. Precisa repetir todos os meses aqui o 48,81? Não, tem uma forma mais fácil de a gente fazer isso para não ficar repetindo. Vamos supor que sejam 10 períodos, né? Haja tempo para você repetir os 10 períodos, né? Se ele repete durante 3 meses, você coloca aqui 3, vai colocar GNJ que tem aqui embaixo, tá vendo? Que esse fluxo de caixa ele repetiu durante 3 meses. E aí, no período seguinte, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o valor de face de 1.000 mais o 81, 1081 no nosso último fluxo de caixa, né? Ah, no nosso último fluxo de caixa. O que que a gente vai chamar aqui? A gente vai chamar a nossa IRR, que é o valor de 8,90. Acho que, acho que a gente fez alguma coisa errada aqui, mas vamos lá. Se 8, Vai dar 8,15 mais ou menos, acho que no meu não, Então, deu. vai ser 8,1463. Agora só não vi onde é que eu errei aqui. Eu acho que eu bati algum valor errado, viu? O último fluxo de caixa, você colocou 1081. Ah, foi exatamente isso, viu? Então, vamos lá. 892,20 vai ser negativo. O nosso primeiro fluxo de caixa. Podia ter somado, né, os 1.000 com 48,81? Não, coloquei 1.081. E aí depois, 48,81 vai ser o nosso segundo fluxo de caixa, né? Ele vai repetir durante 3 períodos, NJ, e aí o outro vai ser 1.000, vamos somar isso aqui? E 48,81 mais vai ser o nosso GCFJ. Qual que vai ser a nossa taxa interna de retorno? 8,1463. Só que isso aqui, ele está me dando ao período, né? E a taxa está ao ano. Eu poderia ter marcado o 8,15 aqui, a gente ia estar com isso errado, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer de duas formas, né? A gente pode colocar que essa é a minha taxa, a gente pode colocar que 100 é o meu valor presente e o meu período é 2, né? Qual que vai ser o valor futuro que eu vou ter? 16,95. Então eu tenho um retorno positivo ali de 16,95 ao ano, né? Ou eu posso. Cadê a caneta, gente? Apaguei ela. De 16,96. E aí que é o ponto, hein? A gente podia ter marcado esse 8,15 se tivesse chegado ali, né? Só que a gente chegou à taxa ao período. Ou a gente pode voltar e fazer essa composição também. Tinha dado 8,15, né? 8,15. Então vamos fazer. 1,0815, que é a taxa no período que eu tenho. Eu tenho em um semestre e o que eu quero em 2 semestres, né? Eu vou só elevar aqui, na verdade, né? Então, 16,96 é a mesma coisa. Se eu fizer a composição de taxa ali, a decomposição, ou se eu tiver feito com valor presente ali. Os dois caminhos, vocês entenderam? É só para a gente abordar várias frentes aqui, várias
formas de fazer para chegar lá na frente isso aqui ficar muito fácil, tá? E aí, um outro ponto que durante o meu período de estudo eu sempre me questionava. Às vezes a gente faz tanto exercício, tanto exercício, tanto exercício, que em algum momento a gente fala assim, opa, parece que tá simples demais, parece que tá bobo. E é isso mesmo que a gente quer, viu, gente? A gente quer que a gente gaste bastante tempo fazendo muito exercício. Para quê? Para chegar lá no dia, esses conceitos que para muitos podem se confundir, a gente pode errar aqui a taxa ao período e etc., eles ficarem muito fáceis, tá? É exatamente isso que a gente quer. E aí a gente conseguir a aprovação de primeira ali, que é o nosso principal objetivo, né? Ou de segunda ou de terceira, a gente quer ser aprovado, né? E aí vamos todo mundo ser aprovado aqui. Energia super positiva nisso, tá? Exatamente a mesma questão, mas diferente. Então a gente já leu o enunciado, só que agora ele falou aqui que ela pagou no 892 no título e ela tem uma taxa mínima de atratividade de 6% ao ano. Qual o retorno esperado para esse título, né? É, Quando ela falou uma taxa mínima de atratividade, eu quero realmente, eu não quero a TIR, eu quero a taxa a TIR modificada. Então eu quero entender quanto que esses fluxos aí levados a valor futuro, eles vão me dar de retorno durante o período, né? E a gente vai pedir aqui, vai chegar a nossa taxa, a nossa TIR modificada, que foi aquela que a gente vai gastar um tempão fazendo também, né? Vamos desenhar, eu podia ter deixado esse fluxo de caixa aqui, mas vamos desenhar ele aqui de novo, né? Então, o que que ela fez? Ela pagou 892. Isso que 800 horrível. 892,20 no título. E ela recebeu 1, 2, 3, e no 4 anos aqui, 48,81, 48,81, 48,81. É isso? E no 4, 48,81. Que eu somei 82, né, Bruno? 48,81 mais os 1.000. Não vou somar 82 agora de novo, não. Legal. O que é que eu preciso fazer aqui, né? Eu preciso pegar esses cupons aqui e levar todos eles ao valor futuro para eu entender qual que é o meu custo, o meu risco de reaplicação aqui a uma taxa mínima de atratividade, né? E aí eu tenho aqui, nesse primeiro, 3 períodos, nesse segundo, 2 períodos e nesse aqui, 1 período, né? Vamos lá, fazer 1 a 1. 1, 2, 3, 4. Parabéns, Rafael. Um você escreve em romanos, o outro você escreve em numeral. Tá errado, né? Vamos fazer bonitinho aqui. Que coisa linda. Certo, beleza. Vamos trazer HP aqui pra gente fazer isso. Todo mundo me acompanhando aí? Ninguém cochilou ainda não, hein, gente? 10h13 hoje a gente tá. Vai alongar um pouquinho mais. A gente vai ter que resolver algumas questões na quarta-feira de cinzas, tá? Então, qual que é o nosso valor presente aqui? 48,81 é o nosso valor presente, né? Quantos períodos eu tenho? Eu tenho 3 períodos. Há uma taxa de quanto? Há uma taxa de 6% ao ano. Opa, maravilha. Vamos voltar aqui. O que é que a gente pode confundir aqui que eu já ia confundir também, ó? Quanto que está a nossa taxa? A nossa taxa está ao ano, né? E qual que é a periodicidade de pagamentos aqui? A periodicidade de pagamentos é semestral. Então a gente não pode confundir isso aqui e que já ia passar, tá? Nosso valor presente é de 48,81. Só que quanto tempo que eu tenho aqui? Eu tenho 1 ano e meio, são 3 semestres, né? Então esse vai ser o nosso valor presente. O nosso período vai ser 1,5. Por isso que eu falei para vocês deixarem o Czinho aqui, tá? Que vai ser o período. E a taxa ao ano? Aí beleza, aqui eu posso pôr a taxa ao ano que eu vou colocar 6. Qual que vai ser o nosso valor futuro? 53,26. Chegaram nesse valor aí? 53,26. Qual que era a outra forma que você poderia fazer também? Transforma essa taxa ao ano em semestre, que aí beleza, você vai chegar ao mesmo valor aqui, tá? E aí para o número 2, né? Vamos zerar aqui. A gente tem 48,81, vai ser o nosso PV. E aqui, aí eu já tenho 1 ano só, né? São 2 períodos.
eu vou ter um N e uma taxa de 6%. Qual que vai ser o valor futuro? 51,7386. 51,7386. Beleza? E aqui no outro, 48,81 é o nosso valor presente. E aqui eu vou ter meio período, né? Um semestre só, com uma taxa de 6% ao ano. Eu vou chegar a um valor futuro de 50, de 50, 50,2530. Qual que é o último? O último é 1048,41, que já está no período, né? Então eu vou só zerar isso aqui. Vou colocar. Entra 1048,81. Vou somar. 1048,81. Legal. Vou somar mais o 51,7386, que é o do período 2 ali, tá? 51,7386. Somei. E vou somar o do primeiro período ali, 53,26. Somei. Então eu tenho um valor final da minha aplicação aqui de 1.204,06, né? Eu vou dar um enter aqui, tá? Quanto que ela aplicou lá no início? 892,20, né? 892,20. Vamos trocar as ordens aqui? 892 foi quanto ela aplicou e o valor futuro que ela tem foi de 1.204,06, né? Qual que foi a variação percentual dos 800 para os 1.200? Foi uma variação percentual no período de 34,95, né? Legal. Isso vai ser no período de 2 anos, né? O que que ele pede para eu chegar ali? Na taxa ao ano, né? Então dá para a gente chegar aqui, né? 34. 100 divide 1 mais, beleza, eu tenho um período de 2 anos, só que eu quero de 1. Então o que eu quero é 1, o que eu tenho é 2. Eu vou dividir, elevar 1 menos 100 vezes. Então eu cheguei ali a 16,17, tá? Todo mundo chegou nessa resposta aqui, simples. O que a gente não Beleza. pode, que a gente não pode mesmo é confundir os períodos, tá? Então, a gente poderia ter ficado ali no período de 32, só acho que a gente não chegou no de 8,15 aqui, senão a gente pararia por aqui, né? Certinho, gente? Vamos para a próxima aqui, para a gente conseguir matar o máximo de questão hoje. No chat aqui não tem nenhuma dúvida também, então vamos tocar. A gente fez essa aqui agora, número 11, né? Diógenes comprou uma ação por R$ 10 e ele espera vendê-la daqui a 5 anos por R$ 17. Eu já vi uma questão assim também, tá? Porque esse ponto aqui dos fluxos de caixa trazerem só o que ele vai receber durante o período confunde um pouquinho. Cara, minha câmera tá aparecendo aí para vocês? Tinha travado aqui. Agora tá, não tá? Vamos lá. Diógenes comprou uma ação por R$ 10 e ele esperava vendê-la daqui a 5 anos por R$ 17 e projetou os dividendos esperados conforme a tabela abaixo. A sua taxa mínima de atratividade para esse investimento é de 12% ao ano. Qual que é o valor presente líquido esperado dessa operação? Quando a gente falar disso aqui, na verdade ele está aqui. Olha a luz. Na verdade, ele está querendo entender se esse preço de R$ 10 aqui é um preço justo para que ele compre, tá? Se ele chegar a uma taxa mínima de atratividade aqui, né? E aí, vamos desenhar o fluxo de caixa, que é mais uma vez aquilo que a gente vem fazendo, né? Para a gente não errar nunca, né? Então, aqui, ele desembolsou 10, aqui, ele recebeu 1, aqui, ele recebeu 1,20, aqui, ele recebeu 1,40, 1,40, 1,60 e 1,70. Tudo certo aqui? Tá faltando alguma coisa, gente? Tá faltando nada, né? Podemos fazer. Tá faltando. É isso aqui que eu falei que confunde a gente um pouco, né? No último ano, na verdade, ele vendeu por 17 e recebeu mais uns 70. Então, nesse último fluxo de caixa, a gente tem que tomar cuidado para a gente colocar o valor da venda, tá?
porque isso daqui pode confundir a gente bastante, né? E aí dá pra gente voltar ali para nossa HP, né? Vamos zerar ela aqui. Então, no ano zero, ele teve um desembolso de caixa Z, CF0 de 10. Depois ele teve um recebimento de 1. Ele teve um recebimento de 1,20 GCFJ. Ele teve um recebimento de 1,40 GCFJ. Ele teve um recebimento de 1,60 GCFJ. E no último ano foi de 18,70, que é os 17 mais 1,70, né? GCFJ. Qual que é a taxa mínima de atratividade dele? 12%, né? Qual que vai ser aqui o nosso valor presente líquido? Vai ser um valor presente líquido de... Opa, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. 10 G. Ah, eu coloquei 10% a taxa, 12. GCF0, 1 GCFJ, 1,20 GCFJ, 1,40 GCFJ, 1,60 GCFJ, 17, isso mesmo, 18,70, 18,7 GCFJ. A gente tem a taxa de 12%. Vai chamar nosso Net Present Value aqui de 4,47, tá? 4,47. O que é isso aqui, tá? Significa que para ele ficar na sua taxa mínima de atratividade aqui, de 12% ao ano, ou seja, ficar com um VPL igual a zero, ele poderia comprar essa ação por até 14,47, que seria um valor justo, tá? Mas, se ele está tendo um ganho adicional da sua taxa mínima de atratividade, um ganho adicional de 4,47 unidades monetárias, significa que ele está comprando essa ação por R$ 10, ele está comprando 4,47 mais barato do que seria o preço justo dela, tá? Então é uma análise de viabilidade aqui, se vale a pena comprar o papel ou não, tá bom? Eu não Todo mundo consegui, chega... não consegui chegar na HP. Não deu esse número. Deu 2 vezes 16 e 21. Pera aí. Deixa eu espelhar ela aqui de novo. CF0. Tá, não tá com Big não, tá? Não. 1,20. Zerei tudo aqui. É 10 menos. É 10 CHS. É CF0, não é isso? 18,7. 10. Peraí. 18,7 ZCFJ. 12 taxa. 4,47. Vamos fazer junto aqui de novo. Ver se tá igual a minha aqui, tá? A gente colocou 10 CHS GCF0. Isso mesmo, que é o fluxo de caixa zero, né? Quanto que ele recebe no primeiro? Ele recebe 1, né? Então, 1 Uhum. GCFJ. Beleza. Quanto que ele recebe no ano 2, né? 1,2 GCFJ. Quanto que ele recebe no ano 3? 1,4 GCFJ. No outro ano, 1,6 GCFJ. E no último ele recebe 18,70, né? Que é o valor que ele vendeu a ação, 17, mais 1,70 que ele recebeu de dividendo, né? Perfeito, perfeito. 18,70 GCFJ. GCFJ. Coloca a taxa mínima de atratividade dele aqui, que é de 12%. Coloca o I aqui na taxa. E a gente vai chamar o F, o nosso Net Present Value aqui, o laranjado. Chegou em 4,47. Deu certo aí agora? O meu é muito louco. Eu não sei se a bateria pode estar. Sei lá, agora deu 4,3. Do nada, assim. Alguma dessas casas decimais aqui deve ter dado errado aí, hein? Depois faz o seguinte, qualquer coisa, grava a tela do seu celular, fazendo na calculadora e me manda no WhatsApp aqui. Se você tiver Beleza, HP no celular, beleza. tá bom? Me Tenho, manda no eu WhatsApp. tenho. Eu tenho. Valeu. Valeu. 10h24. Será que dá tempo da gente resolver mais umas aqui? Vocês se importam? Beleza. Essa aqui é bem, bem tranquila da gente resolver. Acho que vai gastar
pouco tempo, inclusive, tá? Depois que mudou a banca, não cobrou muito esse tipo de questão aqui de desconto bancário, tá? Só que como o material tem, é importante a gente fazer também, né? A gente conhecer, dominar o conceito aqui, para, se por acaso vier a cobrar, a gente não ter surpresa nenhuma, né? Aí um comerciante descontou títulos a receber de seus clientes no valor de R$ 100.000. Ele teve ali, tinha duplicados para receber no valor de R$ 100.000 e foi lá fazer antecipação no banco, né? Sabendo que trata-se de uma operação de desconto bancário, com a taxa de desconto de 1,5% ao mês e o prazo de 2 meses, tá? Qual foi a taxa de juros efetiva da operação? Isso é bem simples. Quando a gente fala de desconto bancário, desconto, a gente está falando de juros simples, tá? De juros simples. Como assim, Rafael? Como o próprio nome diz, juros simples. Ele tem 100 mil para receber aqui e vai chegar lá para o banco e falar: banco, tem 2 meses, eu quero antecipar isso aqui, né? Quanto você me cobra? O banco fala: olha, eu te cobro 1,5 ao mês. Quantos meses faltam? 2 meses. Eu simplesmente vou multiplicar isso aqui, ele vai me cobrar 3% sobre o valor que eu tenho a antecipar. R$ 97, 97 mil, ele vai cair aqui para mim, tá? Durante o período de 2 meses, né? Só que, o que que a gente quer saber isso aqui? A gente quer saber a taxa efetiva da operação com juros compostos, né? Como que a gente vai chegar a isso aqui, né? A gente pode chegar no nosso 100, é o nosso valor futuro, é o nosso valor futuro. 2 é o nosso N, só que o nosso PV é de 97. Vamos lembrar de colocar os sinais trocados aqui, né? CHCS PV. Qual que é a taxa efetiva da operação? 1,53% ao mês. Então, essa é a taxa efetiva, tá? Conceito simples, a gente não tem visto muito cobrar nas últimas provas, mas vale a pena a gente dominar, né? Porque se a gente não chegasse na taxa efetiva aqui, a gente poderia até pensar: poxa, mas se é 1% ao mês, a resposta já está aqui. Só que na verdade tem um custo maior aqui, né? Quando a gente chega na taxa efetiva, que não é efetivamente juros simples, né? Tá tudo certo aqui? Acho que quantas horas? 27. Vamos ver a próxima, se é uma que gasta muito tempo. Que eu não me importo de ficar mais, viu, pessoal? Mas não quero prender vocês para não ficar uma coisa cansativa também, sendo que segunda a gente tem mais. Legal, essa aqui é uma boa, hein? Essa aqui, poxa, eu tenho mais 2 questões para resolver. A gente podia matar isso hoje mesmo, hein? Vamos tentar aqui. A nossa turma já está diminuindo aqui, hein? A tabela a seguir, ela, a tabela a seguir representa as taxas de juros spot em base anual. Então, isso aqui é a nossa taxa ao ano, né? Ao ano, base anual e ao ano. Qual é a taxa de juros estimada para o terceiro ano? Vamos lembrar alguma coisa aqui, ó. Quando a gente fala a termo, taxa a termo é a mesma coisa que forward, forward. E quando a gente fala taxa spot, spot é a mesma coisa que taxa à vista. Então essa aqui é a nossa taxa à vista, né? À vista. E a gente quer saber quanto que vai ser os juros estimados para o terceiro ano. É um conceito bem simples da gente entender, e sempre que a gente for fazer isso aqui, acho que uma regrinha básica que a gente tem é que a gente transforme, opa, tchu, transforme a taxa ao período. Transforme ao período, tá? O que que ele quer dizer com isso aqui, né? Se eu invisto no D0 aqui para o período de um ano, eu vou ganhar 2,50 ao ano. Legal. Eu abri mão da minha liquidez, investi por 2 anos aqui, eu vou ganhar 3,20%, né? E se eu faço aqui pelo período de 3 anos, eu vou ganhar 4,10 ali, né? Bacana. Como que a gente vai chegar
nessas taxas aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu ver quantos que a gente está aqui, se o pessoal não está abandonando a gente ainda, né? Diminuir um pouquinho só. O que que a gente quer chegar nisso aqui, né? A gente quer chegar na diferença que eu tenho de um para o outro aqui, né? Então, se eu invisto no período de um ano ganhando 2,5%, então em um ano eu vou ganhar 2,5%, né? Porque é um período só, né? E se eu invisto por 2 anos, eu vou... Opa, volta aqui, HP. Vamos zerar aqui. Ganhando 3,20% ao ano, se eu invisto por 2 anos, 1,0320 entra, 2 eleva, eu vou ter 6,50 se eu aplicar para 2 anos, né? Então, de 2,5, ele passa para 6,50. 6,50, certo? E se eu invisto por 3 anos a uma taxa de 4,10, eu tenho 1,04. Opa, zerou. 1,0410 entra elevado a 3, né? Qual taxa que eu tenho? Eu tenho uma taxa de 12,81. Só que, o que que eu quero entender aqui? Qual que é o acréscimo que eu tenho aqui? Qual que é o rendimento adicional para que eu saia desse rendimento aqui de 6,50 ao período para 12,80, tá? Então, qual que é a taxa estimada para o terceiro ano? Como que eu vou fazer? Eu vou simplesmente decompor essas taxas mesmo, né? Se eu tenho 12,80 para o período, 12,81 para o período de 3 anos e para 2 anos, eu tenho aqui 6,50, 6,50. Quanto que falta aqui para eu chegar nesses 12,80? Então é exatamente o que a gente fez nas outras, né? A gente vai colocar aqui um ponto. Vamos escrever aqui 1,1281 dividido por 1,0650, tá? 1,1281 entra 1,0650. Divide 1 menos 100 vezes. Então eu tenho ali uma taxa de juros estimada para o terceiro ano de 5,92, tá? Então é quanto que eu tenho de rendimento excedente, de rendimento adicional para que eu saia dos 6,50 para os 12,81, né? Fiz uma bagunça nos desenhos aqui, mas deu para entender o que que a gente está dizendo. Olha, para um ano eu tenho uma taxa ao período de 2,5. Se eu mudo para essa taxa spot aqui de 3,20, no período eu tenho 6,5. Se eu mudo para a taxa de 4,10, no período de 3 anos eu tenho 12,80. Então, qual vai ser o rendimento adicional que eu vou ter por abrir mão dessa liquidez aqui para essa? Eu vou ter um retorno adicional de 5,92% ao ano. Perfeito? Bateu, Maravilha. bateu. Eu não vou deixar vocês presos muito tempo, porque eu já vi que diminuiu um pouco mais a sala. Eu só tinha separado mais uma questão para a gente fazer, e é aquela questão de custo ponderado de capital, né? É uma questão que é simples da gente fazer, só que ela gasta um tempinho, né? E a gente fez um exemplo muito parecido na segunda-feira. Eu acho que seria bem legal a gente começar na quarta-feira com energia nova resolvendo essa aqui para partir para a próxima aula. O que que vocês acham? Ou se quiser seguir aqui também, a gente segue. Mas como está um pouquinho mais tarde, não queria segurar vocês. Vamos na quarta? Vamos na quarta? Vocês sabem, sabe? Tranquilo. Maravilha. Então vamos, até para que os outros que saíram consigam aproveitar na quarta-feira. Opa, acende luz. Vamos fazer isso na quarta-feira. Aproveitem, descansem, não fica bitolado, viu, gente? Se, cara, tô cansado, trabalhei pra caramba, viajei, foi fora da semana, e quiser descansar.